bem-vindo ao canal Clã dos Jogos. O meu nome é Pedro e hoje trago para vos apresentar o jogo Valbara, um jogo da Mabel Games, um baralho de cartas, umas pecinhas de marcador e nada mais. Fácil de transportar, fácil de jogar, bastante divertido, um jogo rápido, um jogo consideravelmente rápido, mas que é bastante divertido para jogarmos com os nossos amigos em qualquer sítio, uma vez que, como disse, é apenas um baralho de cartas e umas pecinhas de marcador. E por isso vamos passar já à explicação do jogo Valbara. Vamos então começar a explicação do jogo Valbara. Antes de começarmos a jogar, vamos preparar aqui o setup. Temos aqui umas cartas que nos vão ajudar, ou seja, vão ser distribuídas por cada jogador, uma carta que nos vai ajudar a explicar o que é que cada um dos guerreiros faz, ou o que é que cada um dos terrenos também faz. Ou seja, uma carta para facilmente a gente poder saber o que é que cada uma das cartas que temos na mão ou que pretendemos jogar, quais são as suas habilidades. Por isso, vamos distribuir uma carta destas por cada jogador. É uma carta de ajuda. A seguir, a primeira coisa a fazer também é escolher, uma vez, depende do número de jogadores, vamos ter que escolher quais as cartas com que vamos jogar. As cartas têm aqui no fim estas cartas de terreno, que chamam-se cartas de terreno. Estas cartas de terreno têm números. Estes números, no caso de jogarmos só com 2 jogadores ou mais, utilizamos esta carta. Para 3 jogadores ou mais, utilizamos estas. Para 4 jogadores ou mais, utilizaremos as cartas todas. Este jogo dá para 5 jogadores, ou seja, Valbara dá para 5 jogadores. Atenção, primeiro selecionar das cartas de terreno consoante o número de jogadores que vão jogar, para que depois não faltem cartas nem sobrem cartas. Pronto. Atenção a isto. O númerozinho que está aqui diz o número de jogadores que participarão nesta partida. A seguir, iremos escolher, se formos 5 jogadores, vamos distribuir, cada um dos jogadores vai escolher o seu clã. As cartas são todas iguais, as cartas de clã são iguais, ou seja, vou mostrar aqui uma. As cartas dos clãs são iguais, ou seja, as habilidades de cada uma das personagens é a mesma. O que vai diferir são o símbolo do nosso clã. E este símbolo vai ser importante em caso de empates. E já vou explicar mais à frente. Ou seja, cada jogador vai ficar com um molhinho de 12 cartas. São 12 cartas, estão todas aqui numeradas aqui por cima e podem confirmar depois que são todas iguais de 1 a 12. Cada jogador ficará com um molhinho destes e se forem 2 jogadores, obviamente só jogarão 2 clãs. Se forem 5 jogadores, jogarão os 5 clãs. Depois de ter estas cartas na mão, vamos baralhar as cartas como deve ser. Vamos baralhar as cartas e as cartas vão ser colocadas aqui de lado para jogar. Vou simular aqui um jogo rápido de 3 jogadores. Ora bem, aqui ficaria o outro clã e o outro clã ficaria aqui assim. Pronto. E estes 2 clãs vão ficar de fora. Vou explicar agora aqui as cartas de terreno. Temos 6 tipos de terrenos diferentes. Temos o campo. O que é que diz o campo? Vamos ganhar 2 moedas quando esta carta entrar na nossa área, no nosso terreno de jogo. Temos a montanha, que nos diz que quando eu tiver 2 montanhas, vou ganhar 10 moedas. Quando eu tiver 4, vou ganhar 20 moedas. Temos o prado, que diz que quando esta carta vier para a minha mão, eu vou ganhar 1 moeda por cada prado que eu tenha e os meus vizinhos tenham. Os vizinhos do lado direito e do lado esquerdo. A seguir temos o bosque, que me vai dar 3 moedas quando vier para a minha área de jogo. E, por fim, acho que já com 2, não faltam 2, temos aqui o rio. O que é que o rio faz? Vai-nos dar moedas consoante o número de força do meu jogador que eu jogar. Mas pronto, mais à frente já vamos falar aqui um bocadinho sobre o rio. E, por último, temos aqui a parte das cabanas, vamos assim dizer, que nos dá 2 moedas por cada carta diferente de terreno que eu tenha na minha área de jogo. Ou seja, por cada carta que eu tenha diferente da minha área de jogo, vou ganhar 2 moedas. O jogo é simples porque, obviamente,
o jogador que no final do jogo tiver mais moedas, ou seja, tiver mais pontos de vitória, vai ganhar. Os pontos, as moedinhas aqui, os marcadores que temos de 1, de 5, de 10 e de 25. Ou seja, estes pontos de vitória, vamos assim dizer, vão ser colocados onde toda a gente consiga aceder, porque vamos precisar deles, e então vamos começar a jogar. Vamos distribuir uma carta para cada jogador, para ajudar os jogadores a lembrar-se do que é que cada carta faz. Cada jogador vai começar por tirar 5 cartas para a sua mão e vai colocar um baralho aqui à frente, ao lado, para voltar a buscar cartas lá. Ou seja, 5 cartas, 2, 4, 5. E este jogador também teria 5 cartas. Pronto. As cartas não as vou revelar e vão ficar na mão do jogador. Vamos fazer 2 filas. Cada fila, vamos retirando as cartas. Eu esqueci-me de baralhar. Vamos baralhar aqui o baralho dos terrenos. Vamos colocar o baralho dos terrenos e vamos fazer 2 filas com o número de cartas consoante o número de jogadores. Ou seja, se somos 3 jogadores, fazemos 2 filas de 3 cartas. Pronto. 2 filas de 3 cartas. Se fôssemos 5 jogadores, faríamos 2 filas de 5 cartas. E estamos prontos para jogar. Cada jogador irá olhar para o seu baralho, para a sua mão, e vai escolher uma carta do seu clã para jogar. Esta carta, em baixo, tem uma habilidade. Não vale a pena estar a explicar, porque são muito fáceis e está bem explicado a habilidade de cada uma das cartas. Vai escolher uma carta para jogar. Vou escolher uma casa. Escolheria esta. Atenção que as cartas têm que ficar... Falta uma coisa que me esqueci antes de começar a jogar. Cada jogador começa sempre com 2 pontos já na sua área de jogo. Pronto, cada jogador começa já com 2 pontos. E vamos então escolher, vamos imaginar, vamos escolher este, eu escolheria esta para jogar. Cada jogador vai escolher uma carta para jogar e coloca a carta no centro da mesa, virada para baixo. Ou seja, para os outros jogadores não verem a carta que este escolheu. E aqui vamos escolher ao calhas, vamos escolher aqui e esta. Pronto, vamos aqui tirar cartas ao calhas. Quando todos os jogadores tiverem escolhido as cartas, vamos então virar estas cartas. Ou seja, cada jogador virará a sua carta, a carta que escolheu. Como é que agora, a partir daqui, se processa o jogo? O jogador que tiver o número mais baixo da sua carta vai ser o primeiro jogador a jogar. Ou seja, este jogador tem 4, este tem 3 e aquele tem 10. Ou seja, este seria o primeiro a jogar, este o segundo a jogar e aquele seria o último a jogar. Jogar é... A primeira coisa a fazer, vai fazer a ação que está na carta, ou seja, ganha 2 pontos por cada um dos vizinhos que jogou um valor de iniciativa ímpar. Ou seja, os vizinhos, como são só 3, aquele jogador jogou par, jogou o número 10, não dá, não recebo. Este jogou ímpar, então recebo logo 2 moedas. As moedas, e eu aqui mais uma vez tive um erro, as moedas têm que estar viradas para baixo. Ou seja, as moedas, todos nós vamos ganhando pontos de vitória e estas moedinhas vão ter que ficar viradas para baixo. Ou seja, ninguém vai saber quantos pontos é que nós já temos. Uma vez feita esta ação, vou escolher da fila de baixo, da segunda fila, uma carta de terreno para pôr na minha área de jogo. Ou seja, eu poderia escolher esta. E esta diz que, quando entrar na minha área de jogo, ganho 2 pontos por cada carta que eu tenha destas. Como eu não tenho nenhuma, vou ganhar 2 para a minha banca. Aqui. Pronto. Acabei de jogar, formo uma pilha de descarte e passamos então ao outro jogador. Não sei se repararam, cometi um erro. A primeira a jogar foi esta, número 4, e não poderia ser. Ou seja, vou reverter tudo. Vou reverter, porque a primeira a jogar tem que ser a mais baixa, a número 3.
e diz: se jogares antes dos teus vizinhos, nesta ronda ganhas 3 moedas. Como ele é o primeiro a jogar, vai ganhar logo 3 pontos aqui para a sua banca. Aqui, 3 pontos. E então vai escolher, vamos imaginar, ele vai escolher este. Pronto, este terreno dá uma moeda por cada ponto, ou seja, neste momento ele só tem só está um, e a carta, quando entra em jogo, conta logo, ou seja, esta só tem um, os vizinhos não têm prados, por isso ele ganha mais um ponto. Agora sim, jogava este jogador, ganha 2 pontos por cada vizinho, que tenha um número ímpar, só existe um vizinho com um número ímpar, que é aquele. A carta vai para uma pilha de descarte, vamos arrumar aqui ao lado. Isto tem que ficar arrumadinho, está aqui um bocado apertado. E vai escolher então aqui o prado para a sua área de jogo e recebe mais 2 pontos. E aqui os pontos convém estar virados, mais 2 pontos. Pronto. Acho que eu já tinha recebido há bocado, mas isto não interessa, é só para explicar. O último jogador irá fazer a sua habilidade. Se jogares depois dos teus vizinhos, esta ronda ganha 5. Ele é o último a jogar, por isso vai ganhar já 5, porque é o último jogador e não tem muita opção de escolha, vai ganhar a montanha, mas só ganha 10 moedas quando tiver 2 montanhas na sua área de jogo. Ou seja, fica assim. E o que é que fazemos agora? As cartas jogadas vão para uma pilha de descarte, cada jogador retira para a sua mão mais uma personagem, mais do seu clã, um guerreiro, porque sempre que começamos uma nova ronda, temos de ter sempre 5 cartas na mão, 5 guerreiros do nosso clã para poder escolher. E agora aqui vamos passar para baixo. As cartas estavam em cima e vamos colocar novas cartas na linha de cima. Próxima jogada. E agora a partir daqui começam a jogar. Agora vou fazer aqui uma coisa, até vou pôr os dois para vos explicar aqui uma situação. Vamos ver se há aqui cartas iguais. Que eles tenham iguais. Azar não têm. Estes não têm iguais. Então vamos jogar aqui esta. Este joga esta. Vamos ver se estes dois jogadores têm aqui uma carta para poder explicar. Está aqui. Pronto. Vou explicar. Aqui este joga esta e este jogará esta. Já todos escolheram a sua carta para entrar em jogo e vamos virar. 1, 2, 3, viramos. Este será o primeiro, tem o número 1, mas agora temos duas cartas com o número 4. E aqui é que este baralho é importante. Porque o primeiro jogador, e atenção como isto fica colocado, tem que ser sempre da parte maior para a mais pequenina, com o númerozinho cá em baixo. O primeiro jogador aqui diz-nos qual é o clã mais forte nesta jogada. Ou seja, neste caso, este é o clã verde, tem este símbolo, é o mais forte, e aquele ali está aqui. Ou seja, o clã verde é mais forte que este. Logo, o clã verde, em caso de empate, joga sempre o clã mais forte. Neste caso, irá jogar primeiro o verde, apesar de ter posto uma carta 4 igual à daquele vermelho que está ali, de um clã vermelho. Apesar de serem iguais, aquela carta diz-nos que o clã verde é mais forte. Ou seja, jogaria primeiro este jogador, a seguir jogaria este e por último aquele. Isto serve para empates durante o jogo, mas no final do jogo, caso hajam 2 jogadores com o mesmo número de pontos, o clã que for mais forte na última carta que ficar aqui, e fica uma carta, desempatará. Se tiverem os dois para ver quem é o primeiro classificado, ganhará aquele que for o clã mais forte. E aqui vai-se proceder da mesma maneira. Vamos fazer esta habilidade que está aqui, vamos escolher uma carta para a nossa área de jogo, e o jogo prossegue assim até termos 9 terrenos aqui na mão. Quando houver 9 terrenos na mão de cada um dos jogadores, o jogo termina e vamos contar os pontos de vitória. No fim do jogo, existe um bónus que cada jogador pode ganhar, que é: se eu tiver 5 terrenos diferentes na minha área de jogo, 5 terrenos diferentes, não posso ter 3 florestas
e 2 prados. Não, tenho que ter 5 terrenos diferentes na minha área de jogo. Eu vou ganhar 5 pontos. No final do jogo vou tirar mais 5 pontos para a minha banca. Se eu tiver os 6 terrenos diferentes, então vou tirar 10 pontos para juntar aos que já tenho. Aqui falta-me só explicar aqui uma das cartas, que é o rio. São poucos, os rios que temos são poucos, e vocês podem ver nesta carta, diz-nos para o número de jogadores, o número de cartas que existe de cada um dos terrenos. Por exemplo, 3 jogadores, existem 6 prados, existem 6 campos, 7 prados, 5 florestas, ou seja, nós aqui conseguimos ver o número de cartas que têm consoante o número de jogadores. Eu vou só explicar aqui, que é um bocadinho mais complicado, do rio, explicar aqui como é que ela funciona. As outras são fáceis de perceber, vou explicar só aqui do rio. O que é que sucede com o rio? O rio vai-me dar um número de pontos até o máximo de 6 pelo número que a minha carta que eu joguei, da carta que eu joguei. Ou seja, se eu jogar esta carta, vamos imaginar esta, eu ganharei 1 ponto quando eu puser o rio na minha área de jogo. Se eu tiver 2 rios, então seria 1 vezes 2, ganharia 2 pontos. Se eu tivesse jogado esta carta, que tem 4, ou seja, eu ganharia, se tivesse um rio, ganharia 4 pontos. Se tivesse 2 rios, ou seja, juntasse este rio ao outro que já tinha, fica 4 vezes 2, seriam 8. Se eu tiver jogado uma carta, e agora aqui é importante, se eu tiver jogado uma carta, imagina que em vez de ter jogado aqui a guerreira, tinha jogado aqui o agricultor. Se eu tivesse jogado esta carta e puxado um rio para a minha área de jogo, aqui diz que o máximo são 6, ou seja, eu não ganharia os 12 pontos, só vou ganhar 6, que o máximo é 6, vezes o número de rios que eu tenho na minha área de jogo. Se eu já tivesse um rio junto-se esse, seria 6 vezes 2. Se eu tiver 3 rios na minha área de jogo, seria 6 vezes 3, 18. Pronto, atenção a isto, à carta do rio. Existem poucos rios porque realmente é uma carta que dá bastantes pontos e a luta pelos rios é acérrima. E o resto do jogo é simples, é um jogo muito fácil de jogar. As regras são muito simples. Quando os jogadores... Vamos voltar a isto aqui. Quando os jogadores escolhessem para a sua área de jogo, vão pondo as cartas, é só ir baixando e colocando novas cartas da parte de cima. Há aí habilidades especiais de cartas, de cartas que nos permitem trocar a fila de cima com a de baixo, permitem-nos trocar esta pela carta de cima. Há cartas que permitem trocar uma da nossa área de jogo pela carta que está em baixo. Pronto, existem várias habilidades das cartas com que estamos a jogar. E o jogo é este, é fácil de jogar, é um baralho de cartas com umas pecinhas com os pontos, é muito fácil de jogar e é um jogo muito giro. É relativamente rápido, mas é um jogo muito giro. E assim chegamos ao fim da explicação do jogo Valbara. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever o nosso canal, ponham um gosto no vídeo e até à próxima e bons jogos!